fazer aqui um vídeo para poder relatar, catalogar, na verdade, todas as coisas que eu fiz e deixei de fazer aqui no Escort nesses últimos 4 anos em que eu fui aí o proprietário dele, né? Então eu comprei esse carro aqui no dia 23 de agosto de 2019 e agora ele está sendo vendido aí no mês de dezembro de 2023. E de lá pra cá muita coisa melhorou nesse carro, muita coisa foi feita, deixando ele bem melhor do que quando ele foi pego. Porém, algumas coisinhas ficaram aí pelo caminho, principalmente por conta de manutenções não programadas aí que eu tive que estar fazendo aí no carro, né? Então lá de princípio vamos falar das coisas que eu fiz aqui no Escort. Mais recentemente aí, já agora nesse ano, eu fiz a pintura aqui dos para-choques, que de início eles até estavam aí razoáveis, mas por volta aí do segundo ano já com o carro, ele começou a desbotar bastante, ficar um pouco feio, principalmente nessa parte de cima aqui, onde às vezes fica água quando chove e onde bate aí mais sol. Então eu acabei comprando aí uma latinha de tinta, spray mesmo, e fiz aqui a pintura. Também fiz aqui a recuperação do logotipo, né, Escort, também com pintura aqui em spray do letreiro, que também estava começando a desbotar. Inseri aqui o logo Ford, que não tinha aqui no carro quando ele foi comprado. Coloquei aí para poder deixar a traseira fechadinha, né, do jeito correto. Também cheguei a fazer a pintura aqui desse braço aqui do limpador traseiro, só que com o tempo ele acabou mesmo assim descascando. Ele estava assim quando eu peguei, cheguei a pintar ele por volta ali de 2020, e aí mais recentemente, já esse ano, ele voltou a desbotar. Novamente por conta aí de sol, de chuva, né? Só que como ele já está prestes a ser vendido, nesse caso eu não vou mexer aqui novamente, né? Outra coisa também que foi feita aqui no carro, falando aí de parte externa, foi a pintura aqui também desses injetores, novamente aí também já desbotaram, né? E aqui dessas hastes aqui de limpador do para-brisa, que nesse caso, por incrível que pareça, resistiram mais ao tempo a pintura dessas aqui do que lá do de trás. Também cheguei a pintar esses suportes aqui, essa moldura na verdade, né, de acabamento do suporte aqui do retrovisor dos dois lados. As maçanetas aqui também, né, que são de plástico, também foram pintadas. No caso aqui as rodas, não vai dar para ver muito bem, mas eu cheguei a fazer todo um trabalho de recuperação das 4 rodas aí do carro, só o step que não, onde eu fiz todo um trabalho aí de lixamento, passar convertedor de ferrugem e depois pintar elas de preto. O original desse carro seria a roda na cor alumínio, né, na cor natural. Só que como ela já veio pintada de preto, eu resolvi manter a cor, porque mudar de cor seria mais trabalhoso e ter que passar removedor. Então eu resolvi só tirar a ferrugem e pintar aqui de preto. E realmente foi um serviço aí muito duradouro, porque até hoje, quando você tira aqui a calota, dá para ver um pouco melhor. Ele ficou aí um trabalho que realmente durou bastante. A questão das calotas, eu cheguei a utilizar inicialmente calota de pressão do Escort MK5, justamente pela dificuldade de encontrar as calotas aí originais desse carro, ou mesmo paralelas desse modelo. Só que por conta aí de ter perdido 2 vezes a calota desse lado aqui, né, dessa roda do lado direito, eu acabei aí optando por colocar essas do Fiesta Street, que já vem aí o aperto em parafuso. E realmente foi uma escolha muito feliz, porque eu achei que casou bem aí com o carro, deixou aí um aspecto até mais jovial, e ainda junto o logotipo aqui da Ford, que eu também comprei na cor preto, deixando uma cara bem clássica aí pro carro. Outra coisa aí que eu também me lembro de ter feito, só que aí já passando para a parte interna aqui do carro, foram algumas coisinhas relacionadas aí a acabamentos. Então aqui, ó, começando pelos adesivos, tanto aqui, ó, do afogador, quanto esses adesivos aqui do volante e lá embaixo do cinzeiro. Isso daqui veio tudo sem adesivação, totalmente descorado.
A verdade é que o original é que esses logotipos, essas marcações, elas sejam já gravadas, né, pintadas, tal como tem aqui, ó, na alavanca de seta, de farol, aqui na outra de limpador de para-brisa. Só que o problema é que com o tempo isso vai se desgastando, foi o que aconteceu aqui. E como não se encontra fácil nem barato essas peças aí para se substituir com a integralidade aqui das marcações, eu optei por fazer mesmo adesivos aqui, com papel adesivo, e aí eu vim substituindo e fica bom, por incrível que pareça fica bom, até dá pra ver no caso aqui da buzina, alguma marquinha branca assim, tem um pequeno relevo, mas ele fica muito legal. E eu fiz esse trabalho aí umas 2, 3 vezes ao longo aí desse período que eu estive com o carro, e olhando assim você consegue manter a originalidade de forma relativamente barata, né? Porque você nota aqui, ó, que ele fica uma qualidade aí aceitável, não é uma coisa que fica feia e deixa aí o carro mais completinho, né? Sem essas coisas aí faltando. Também fiz aqui várias vezes montagem desse painel para limpar, para trocar aqui a iluminação. No caso, eu fiz a troca daquelas lentes, né? Foi acho que 2 lentes daquelas verdes que fazem aqui a iluminação interna do painel. Porém, agora mais recentemente, a que fica aqui do lado de cima, iluminando o marcador de combustível e temperatura, acabou se desfazendo lá dentro e está iluminando em amarelo aqui nessa área. Como já está aí prestes a ser vendido, não fui atrás, também é uma coisa dificílima de se achar, só em desmanche mesmo, e geralmente o pessoal cobra caro, infelizmente. Outra coisa que eu andei fazendo aqui também foi a recuperação dessas marcações aqui, ó, de aberto, fechado, esse sinalzinho aqui do seletor aqui de abertura e fechamento das saídas de ar, que também estavam apagados. E nesse caso, olha só, outra forma também, eu fiz a recuperação dessas marcações aqui logo nos primeiras semanas, aí, primeiros dias com o carro, usando esmalte de unha. E por incrível que pareça, olha aqui, ó, fica com o mesmo acabamento do original e durou todo esse tempo sem necessidade de nenhum tipo de retoque. Até aí uma dica para você que eventualmente está com isso daqui apagado, use esmalte de unha, que fica excelente aqui o acabamento e realmente duradouro. Aqui eu também fiz a troca das lâmpadas que ficam iluminando aqui dentro, né? Esses botões aqui quando você está à noite aí com o farol ligado. Fiz a recuperação também dessa moldura que estava toda arranhada, toda feia. E aqui olha só que dica interessante, eu usei Durepox para poder tampar as marcas. Até tem algum sinalzinho ou outro, mas estavam marcas profundas. Eu tampei com Durepox, lixei e pintei de spray toda a moldura, ó, como que ela já ficou recuperada, bonitinha. Outra peça cara de você comprar em desmanche. Aqui o rádio ele tá sem a moldura, já tá um pouco solto, porque eu tô tirando ele para ser feito aí à venda. Mas eu coloquei esse rádiozinho Pioneer aqui, alguns alto-falantes aí da Bravox. Mas isso daí já é mais entretenimento, né? Então não entra tanto aqui no propósito do vídeo. Também me lembro de ter feito a pintura aqui das manivelas aí dos vidros. Agora também, né, infelizmente o metal você pinta, passa um tempo ele começa a desbotar, né? Mas eu fiz a pintura aqui dessas manivelinhas. Foi feita a instalação ali dentro, ó, de porta-corrente. Ali no... Geralmente é um lugar que o pessoal costuma colocar mesmo. E além disso, eu fiz a troca aqui dessas moldurinhas, também uma das primeiras coisas que eu fiz. Essas molduras estavam quebradas, eu coloquei paralela mesmo. E fica um acabamento muito bom, tá? Super barato e deixa-se um aspecto do carro outro, no caso aí também. Além disso, forrações de porta, eu cheguei a trocar os grampos que fazem aqui o aprisionamento, né? A fixação dessa forração aqui de porta, ela estava solta, até se vê que tem umas marquinhas de furo, ó, porque do outro lado colocaram parafusos ali para poder prender. Uma pena, né? O pessoal acaba estragando o carro com isso, e uma coisa tão barata também, um saquinho de presilhas aí para colocar. Nesse lado aqui, como eles não furaram tanto, eu coloquei tudo de presilha. De lá, como já estava furado, eu acabei optando só por trocar mesmo os parafusos, que eram todos aí desparcerados. Eu coloquei parafusinho preto para ficar mais discreto.
Falando em parafusos, eu também troquei todos esses parafusos aqui da soleira, da porta, ó. Ele tem esses parafusos aqui aparentes mesmo. Eles estavam também todos aí, cada um de um tipo, tava tudo feio. Então eu resolvi aí colocar todos do mesmo modelo para deixar tudo padronizado. Assim como fiz a troca aqui desse botão aqui desse banco. Até ele tá aqui com rasguinho, né? Umas coisas que não dá para mexer se não for reformar o banco. Mas até nesse caso aqui, eu troquei esse botão que estava quebrado anterior. Consegui colocar aqui esse novo. E também troquei esse botãozinho aqui, ó, que faz a regulagem do banco do motorista, que também estava quebrado por dentro. Comprei um novo e substituí aqui, ficou também excelente. Pensando aqui na parte de trás, indo lá pro porta-malas, sem muitas coisas, né? A única coisa que eu fiz aqui no porta-malas foi a instalação aí do tampão, que no caso agora também já tá aí com algumas marcas aí já do tempo, né? Até por exposição ao sol, esse revestimento, ó, já tá se soltando todo, já tá até feio. Mas ele durou até que bastante. Eu comprei na internet. Felizmente aqui esse modelo, ele não cedeu aqui no meio, ele se manteve aí retinho ao longo de todo esse tempo. Só que acabou estragando o revestimento, né? Até se eu fosse ficar mais com o carro, acho que compensaria remover todo esse acabamento aqui e colar mesmo um carpete aqui para deixar bonitinho. Quem sabe aí o próximo dono, né? Vou dar até a ideia. Mas ele foi um tampão aí que em durabilidade ele durou bastante, ó. Ele é feito de fibra e diferente de muitos tampões hoje em dia que a gente encontra aí para comprar, que estraga, cede aqui no meio. Ele é um tampão até grande, né? Tinha tudo para poder ceder, mas esse daqui nunca deu problema. Aqui também as borrachinhas dele, né? Até chegou a romper essa borrachinha aqui, mas eu colei e ficou boa. E aqui na parte de dentro, nada demais também. Olhando assim, não teve mais nada, a não ser aqui embaixo, que eu fiz a colocação aqui dessa espuma para poder dar uma amortecida também aí, essas peças, né? Que vão colocando aqui chave de roda, macaco. Até para amortecer eu coloquei aqui uma folha de espuma para poder tirar barulhos. Mas aqui no porta-malas realmente foram poucas coisas aí que foram feitas. Agora passando lá pro motor, eu diria que foi aí talvez o lugar onde mais houve gastos e investimentos aí com esse carro ao longo desse período, né? Tirando o motor, a única coisa de suspensão que eu mexi foram os amortecedores traseiros, que eu precisei trocar. Mas fora isso, realmente a maior parte das coisas foram gastas aqui no motor mesmo. Até abrindo aqui, esse motor realmente não tem aí nada a ver com aquele que eu encontrei quando comprei o carro, né? E aqui, ó, foi feito praticamente de tudo. Troquei a bateria, já até aproveitei para colocar aí uma bateria de primeira linha, né? No caso aí da LR. Foi feito várias limpezas aí de carburador. Agora mais recentemente até uma reforma completa aí com banho químico, substituição de peças, trocou aqui esses parafusos aqui que fazem a fixação da tampa. Também já foi feito aí substituição de filtros, mangueiras, né? Coisa que é normal aí de manutenção do carro. Troquei esse reservatório aqui do arrefecimento, várias limpezas de líquido de arrefecimento, bobina, cabo de vela, tampa aqui da bomba d'água, tampa de óleo, foi feita pintura aqui dessa tampa, filtros de combustível, que inclusive eu passei a utilizar dois para tentar evitar aí sujeira no carburador. Troquei esse tubo aqui, né, de retorno do ar ali do coletor, fluido de freio, troca ali também do hidrovácuo, né, do carro, também foi preciso ser feito, troca de buzina. Cadê ela? Aqui, ó, buzina ali embaixo,
O radiador também foi trocado, né? Também foi uma coisa que precisou mexer. Aqui o alternador também passou aí por algumas manutenções, enfim, muita coisa. Coxim de motor aqui foi trocado quase todos, se não me engano 2 aí dos 3 coxins. Muitas coisas aqui foram feitas, eu só não mexi mesmo foi com embreagem, tirando o rolamento, né, da embreagem que eu troquei. Eu não mexi só com as peças principais da embreagem e não abri o motor. De resto, praticamente tudo foi feito aqui nesse carro, né? Agora pensando até nas coisas que não foram feitas, e muito por conta desses gastos, né, que eu tive aqui com a parte do motor. No total aí eu gastei já mais de 9.000 reais aí nesse período que eu estive com o carro. Pensando aí nas coisas que não foram feitas, que eu gostaria de ter feito, já começando aqui pelo motor mesmo. Uma coisa que eu queria ter feito era comprar uma tinta aí da cor do carro, né, uma tinta spray, para pintar aqui esse painel dianteiro, que se você for reparar, ó, ele tá todo marcado, desbotado, né, perdeu aqui a coloração. Tinha essa intenção de fazer isso daqui, não só aqui nesse lugar, como também aqui no porta-malas, né, que eu tinha a intenção dessa mesma tinta tá utilizando para pintar as torres aqui dos amortecedores, que, como é possível perceber, elas estão aí marcadas, estão aí já arranhadas, né, pelo tempo. Mas aí, por conta de outras manutenções, não foi possível utilizar, não foi possível aí viabilizar esse serviço. Aqui também, ó, as costas do banco, bastante aí feio, arranhado. Também é uma manutenção que acabou ficando aí pelo tempo. Uma outra coisinha aqui, olhando aqui para esse reservatório, né, nunca foi utilizado, é o reservatório aqui do lavador do vidro traseiro. Por quê? Desde que eu comprei o carro, eu nunca vi funcionando nem o limpador, nem o desembaçador traseiro. Isso é uma coisa que é caro para resolver, tem que mexer com o eletricista, um pessoal especializado, e por conta aí dos custos também acabou ficando pelo tempo, né? Aqui ele deu também uma batidinha, um sinalzinho aqui na porta. Não foi possível aí consertar, mas é só um detalhe, né? Uma coisa aí mais simples. Ainda olhando aqui na parte da frente, até se for olhar a parte de dentro aqui do capô, tem também alguns sinaizinhos aqui, ó, de desbotamento, mas são também aí alguns detalhes, né? Aqui ainda na área externa, eu cheguei a fazer o conserto desse retrovisor, que originalmente ele veio quebrado aqui o comando interno dele. Eu fiz o conserto, mas acabei depois infelizmente esbarrando no portão e quebrou de novo ali a haste da parte interna. Então acabou que ficou aqui, eu resolvi não mexer de novo. E aqui, ó, essa maçaneta, o pessoal aí trocou antes, né, até de eu comprar, trocou aqui essa maçaneta para aquele modelo paralelo de plástico. E se você for notar, esse lado aqui, ó, que é onde o pessoal pega mais, ele tá até mais erguido, mais levantado, porque ela é molinha, né? É um plástico bem molinho, é bem diferente da maçaneta original. E é incrível como todos os cortes que eu já vi em desmanche tem isso daqui. Sempre do lado do passageiro tem aqui a maçaneta dessa forma aqui de plástico, enquanto que a do motorista, que é a mais utilizada, ela sempre vem aí no modelo original, né, com a qualidade aí um pouco mais superior. É até incompreensível, né, porque essa aqui é a mais utilizada, porém é a que mais resiste, né, a de lá justamente é a que você encontra em estado um pouco mais complicado. Falando ainda aqui da parte estética, só fechar aqui o capô, mas falando ainda da parte estética, uma coisa até que eu acabei esquecendo de falar que eu fiz foi a troca desse logo aqui da frente, né, que também estava feio, estava descorado, eu troquei ele, mas ficou por fazer isso daqui, ó, as faixinhas do para-choque, que com o tempo elas foram desbotando,
foram ficando feias, principalmente essas aqui da lateral. Eu até cheguei a comprar tinta para fazer aqui esse serviço, mas acabou que foi deixando para depois, acabou não dando tempo. Até depois que pintou o para-choque, ficou dando um contraste, né? O para-choque bonitinho e a faixinha feia. Mas também aí a pessoa que está interessada em comprá-lo disse que não se importava, né? Que até não gostava aqui da faixinha vermelha, que preferia preta, então resolvi nem mexer mais com isso. Na parte interna, uma coisa que sempre me incomodou, mas que também aí eu não acabei não mexendo, até por ser caro, envolver tapeçaria, é o seguinte: aqui nas costas do banco do carro, você nota que até em algum momento algum tapeceiro fez algum serviço de recuperação desse banco do motorista. Porque você percebe, ó, que o banco do passageiro, ele tem aqui essa marquinha aqui, esse detalhe parecido com uma costura, enquanto que o do motorista é liso. Inclusive alguém fez um furinho aqui típico, né, de cigarro. Eu acabei tampando só com um quadradinho mesmo aqui de tecido, porque para você recuperar isso daqui ia ter que fazer todo o revestimento traseiro do banco. Assim como a questão aqui dos revestimentos de porta. Aliás, de porta não, né? De lateral aqui traseira do carro. O Escort ele tem um apoio de braço aqui nesse lugar e com o tempo ele solta esse revestimento de corvim e é onde fica essa coisa mole aqui e perde-se o apoio. Só que para consertar você tem que tirar todo esse revestimento, colocar de novo, colar, fazer um serviço aqui de cola quente e com o tempo isso daqui é crônico, acaba soltando de qualquer jeito. Então acabou que ficou assim e tá dos dois lados, né? Infelizmente o apoio de braço aí traseiro acabou sendo anulado por conta desse problema. Aqui esse acabamento de cinto eu cheguei a colocar, na verdade, né? Aqui do lado do motorista, porque não tinha. Eu consegui encontrar isso daí para comprar no ferro velho. Mas, porém, aqui a parte de cima do acabamento do cinto, ó, você vê que do lado do passageiro tá certo, do lado do motorista tá faltando. Eu até cheguei a encontrar essa tampinha aqui, eu consegui num ferro velho, porém essa alça aqui de baixo, ó, que desse lado tá quebrada, sem revestimento, eu não encontrei, então também acabou ficando aí por fazer. Mais um detalhezinho aqui no teto, que ele tem, né? Chegaram a furar aqui, mas eu só coloquei uma espuminha, porque senão eu ia ter que trocar o teto todo por causa desse detalhezinho. Me lembra que também uma coisa que acabou ficando, até pensando aí na questão de acabamentos, eu sempre tive aí a vontade de fazer a substituição dessa pestana aqui, ó, da porta, que dos dois lados tá ruim, mas também por conta aí de preço eu acabei não fazendo, porém eu até consegui substituir as borrachas aqui de porta, que já estavam bem feias aí, já estava até entrando água na parte de baixo, então eu troquei dos dois lados a borracha de porta, mas realmente as pestanas aqui de janela, que são até um pouquinho caras, eu acabei aí por não trocar. Mais um detalhezinho, questão do volante, né? O volante em si ele já veio assim, capado com um pedacinho de couro, por conta aí de desgaste. Mas até assim, pensando em valor, né, de volante, um volante desses aqui, caríssimo, né, para você comprar, para recuperar. E eu achei assim até bastante confortável, bem feito o trabalho aqui da pessoa que fez. Então eu resolvi deixar assim mesmo. Aqui essa alavanca do freio de mão, ela sempre foi assim meio descascada, né? Uma pena que a Ford fez essas alavancas desse jeito aqui, né? Sem acabamento, sem nada, só um ferro aí pintado. Eu até pensei em pintar aqui, mas pela experiência que eu tive de pintar as hastes ali de limpador de para-brisa e elas desbotarem do mesmo jeito, eu achei que pintar isso daqui ia ser inútil também, né? Porque ia acabar tendo o mesmo efeito. Aqui a alavanca, também essa coifa da alavanca de câmbio, ela sempre teve esse amassado, um detalhezinho aqui, mas novamente por outros gastos, inclusive com o próprio câmbio, né, que eu tive que trocar aqui as buchinhas aqui do câmbio, porque ele estava bastante com muita folga, muito problema, então aqui acabou ficando também essa buchinha, e aqui dentro
dá pra você notar que ele tem umas marquinhas, ó, umas manchas que tem aqui dentro desse porta-objetos. Eu não entendo porquê, talvez alguém tenha colocado alguma coisa, derramado alguma coisa aí que manchou, mas também para trocar isso daqui é totalmente inviável, muito caro, então eu acabei também não mexendo. Mas no geral são essas coisas, né? Posso dizer assim que de qualquer forma, apesar aí de terem ficado muitas coisas por se fazer, eu fiz bastante coisa, o carro ele tá realmente num estado muito bom de conservação. E é aquilo, né? Um carro aí antigo, que sempre tem bastante coisa para fazer. Até pensando aqui em pintura, né, no teto, nem é uma coisa que eu fiquei pensando muito, porque quando você pule ele, até desaparece, mas aí tem umas marquinhas, ó, já de queimado aí, provavelmente do verniz, e que acabei também não mexendo, mas no geral o carro ele tá até que bastante conservado, até em muito bom estado. E são essas coisas, né? De qualquer modo, ele vai ser entregue aí bem melhor do que eu peguei. Apesar de terem ficado aí essas coisinhas, eu acredito que no estado geral aí, o carro ele tá bastante satisfatório.